Amém? Então estamos nessa série de mensagem intitulada Igreja Gloriosa, e lá em Efésios capítulo 2, versículo 13, Efésios capítulo 2, versículo 13, hoje eu gostaria de falar sobre unidade. Uma igreja gloriosa é uma igreja unida. A unidade é algo extraordinário, é tão importante a unidade em todas as cartas de Paulo. Paulo vai falar de unidade, de santidade, são elementos fundamentais da vida cristã. E isso tem muito a ver com a minha vida, com a sua, tem tudo a ver conosco. E diz assim o texto sagrado de Efésios capítulo 2, versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um. Cristo derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Falar de unidade num país, num mundo polarizado é um grande desafio, sem dúvida. Nós vivemos num momento no Brasil, talvez um dos momentos com maior profundidade e extensão de polarização que o país já conseguiu ver, que o país já passou. A ideologia por um lado, a política pelo outro, como irmãs gêmeas que se dão as mãos, estão fomentando cada vez mais esse tipo de polarização. Todos nós temos ideologias, todos nós temos algum tipo de pensamento, algum viés pelo qual pensamos, todos nós somos políticos. A palavra política quer dizer algo a respeito do povo. Então todos nós somos polites. Essa palavra política é uma palavra grega e os seus derivados também. Todos nós somos polites, isso é, todos nós somos cidadãos. E polis é cidade, metrópolis, uma grande cidade. Então, todos nós também estamos e temos algum pensamento político. O problema é quando tudo que nós vemos passa pelo viés de uma ideologia político-partidária. Lemos a vida, lemos as situações, enxergamos tudo, e tudo passamos por aí. É o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, e não apenas aqui, em qualquer parte do mundo praticamente está acontecendo isso. A ideia é mais ou menos assim. Eu vi essa frase num comentarista de um jornal, um comentarista político, e estava escrita essa plaquinha atrás dele, e ele dando uma entrevista, e estava dizendo assim: fora da política não há salvação. Estamos perdidos. Né? Parece que a resposta imediata a isso é: estamos perdidos. Porque se fora da política não há salvação, mais do que qualquer outro povo da face da terra, nós brasileiros estamos enrolados. Diferentemente do que Rui Barbosa disse. Rui Barbosa disse que fora da lei não há salvação. Quando Rui Barbosa diz fora da lei, ele está falando fora daquilo que é direito, que é justiça, que é igualdade, né, que é civilidade, esses elementos que de fato são fundamentos de uma sociedade, inclusive democrática, né? Mas a ideia é que essa politização, essa polarização que nós estamos vivendo deixa o nosso país e deixam as famílias, inclusive muito divididas. Provavelmente você já teve dentro da sua família alguma briga, algum embate, alguma divisão, alguma discussão político-partidária do ano passado para cá, não é? Alguém provavelmente já discutiu
nesse sentido aconteceu. Por quê? Porque nós vamos ver esse tipo de conceito, de ideia de extremos, ok? E quanto mais nos agarramos a essas ideias político-partidárias, maior fica o abismo. Cada um fica num canto e o abismo aqui no meio vai crescendo. É o que acontece hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio que aconteceu. Você tem um país dividido ao meio, 75 milhões de votos para o Trump e um pouco mais para o Biden. Quer dizer, um país que está rachado no meio. Gente, é muita gente de um lado e é muita gente do outro. E você tem extremistas tanto de um canto quanto do outro. Tem gente disposta a pegar em arma num lado e no outro. Então você vê um país politizado. E quando você enxerga isso, você vai ver que isso só aconteceu na proporção que está acontecendo nos Estados Unidos em 1861, quando teve a Guerra Civil, até 1865 nos Estados Unidos. Então você vê um país que está rachado, e não é só lá, aqui também. Então, tudo isso, esses extremos, essa polarização, vai levar uma família, vai levar um casamento, vai levar uma cidade, um país inteiro à guerra. As pessoas se tornam intolerantes, não conseguem ouvir umas às outras, não conseguem entender por que o outro tem esse ponto de vista. A pessoa simplesmente se agarra naquele ponto de vista e diz: eu estou certo e o resto do mundo está errado. E está certo quem estiver do meu lado, obviamente, né? Então, falar de unidade na igreja, na família, é tão importante, mas falar de unidade nesse momento histórico que nós estamos vivendo é ainda mais relevante, porque estamos vivendo um clima de divisão. Então os cristãos, infelizmente, se envolveram nessa politização, nessa polarização política e estão santificando ideologias e partidos e demonizando outros. Você já deve ter visto isso. Pessoas que estão, não, meu partido e o meu político aqui é santo, e o resto é do diabo. E o do outro lado faz a mesma coisa. Por isso nós vamos ver cristãos, pessoas que se dizem cristãos extremamente polarizados e brigando com qualquer um que pense contrário dele. Esses cristãos são mais convictos das suas ideias políticas do que do Evangelho de Deus. Eles são mais entusiastas e falam com mais entusiasmo e são mais criativos para debater política do que para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Eles nem conhecem mais sobre política do que leem suas próprias Bíblias. Eles conseguem ver todas as coisas por uma ótica da política e da ideologia. Mas se você vê as coisas pela ótica da cruz de Cristo, eles vão dizer: isso é exagero. Para eles, o seu partido e o seu político é que vão salvar esse país, e não Cristo Jesus. Por isso, eles são mais conhecidos, esses cristãos são mais conhecidos, porque pertencem a uma ideologia, a um partido tal, do que são conhecidos como seguidores de Jesus. Nem o pai da pós-modernidade, Voltaire, esse francês ateu, que criou todo esse sistema junto com outros, mas ele foi o mais encabeçado de tudo isso. Ele que criou todo esse sistema pós-moderno que nós vivemos hoje. Nem Voltaire acreditava tão plenamente assim na política. Voltaire disse assim: a política tem sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Nem o cara que idealizou o mundo que nós vivemos hoje, com todas as suas consequências, acreditou tanto na política como algumas pessoas hoje em dia. A igreja, como os profetas do Antigo Testamento, não é nem da direita e nem da esquerda. A igreja não é nem Bolsonaro e nem Lula, nem Trump e nem Biden, ideologias ou partidos. A igreja é de Cristo. Ela é imparcial para apontar os erros e os acertos da direita e da esquerda.
ela corta a direita e ela corta a esquerda. Ela é imparcial, não aceita favores e nem faz conchavos com políticos. Ela prega o reino de Deus e é fiel e comprometida unicamente com o seu Senhor Jesus Cristo. Quando um cristão ele toma um viés político ideológico e não passa esse pensamento político e ideológico pela Bíblia Sagrada, ele se torna alguém que perde a capacidade, como os profetas do Antigo Testamento, de estar comprometido unicamente com Deus. E então eles começam a estar comprometidos com o rei, com o dinheiro ou com o favor que eles recebem. E nós não fomos chamados para isso. Por isso que púlpito não é unidade política. Por isso que eu, com mais de 20 anos de ministério, nunca disse de púlpito em que eu volto. Porque a igreja não é para isso. A igreja tem que ser imparcial. A igreja, nesse sentido, precisa ser apartidária. O cristão precisa ser apartidário. Ele não tem que ser apolítico. Ele tem que votar, se quiser ser votado, concorrer a cargos, mas ele não tem que ter um partido. Ele não tem que ter um político de estimação. Porque a partir do momento que ele fizer isso, ele vai ficar cego de um olho. Ele só vai enxergar de um lado e vai perder a capacidade de dizer: isso aqui está errado, esse candidato fala isso errado, esse partido fala isso errado, esse partido faz isso certo, o partido faz isso errado. Ele perde a sua capacidade. E é o que a gente vê: a igreja, cristãos, pessoas se degladiando, inclusive nas redes sociais e principalmente nas redes sociais, dizendo: eu sou de partido tal, eu sou de posição tal, e brigando uns aos outros, no lugar de viver a unidade em Cristo. Esse texto vai nos mostrar, que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 13, que a primeira característica da unidade cristã é que ela está centrada em Cristo. Olha esse texto novamente. Mas agora, em Cristo. Quando ele diz mais agora, é que algo estava antes, isso é, estávamos perdidos, estávamos mortos no pecado, ele nos deu vida quando nós estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora que Cristo chegou, agora que veio o Salvador, mas agora em Cristo, vós, igreja, que antes estavais longe, gentios, fostes aproximados de quem? De Deus, pelo sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz, que dos dois povos, judeus e gentios, fez um. Judeus e gentios estavam no mais extremo, mais polarizado não dava para estar. Eles estavam no extremo oposto um do outro. Mas em Cristo, Ele que é a nossa paz, de ambos os povos, com pensamentos, com sentimentos nacionalistas, partidários, ideologicamente afastados, um abismo intransponível. Cristo é a nossa paz, e dos dois povos fez um. Deus só tem um povo, Deus só tem uma família, que é a igreja de Cristo, a qual de ambos os povos fez um. Ele derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Como é importante esse texto. O apóstolo Paulo viveu a mistura da religião com a política por 40 anos como fariseu. Ele sabia o que era isso. O judaísmo estava dividido em vários partidos políticos: os saduceus, os fariseus, os essênios, enfim, vários partidos políticos. Tudo que nasce ali 150 anos antes do nascimento de Jesus, quando o povo de Israel foi livre das potências, da potência grega, no caso, naquele momento. Então, sem um poder externo, nasce um poder interno. Quem vai ficar no poder? Aí vários partidos políticos nascem, políticos religiosos, e cada um tenta controlar e dominar. Mas
O maior deles, e o que tinha mais influência nos fariseus, do qual Paulo faz parte. A única coisa que ele conseguiu foi tornar-se um extremista, que começou com acalorados debates, e a gente vê isso com Estevão, até que ele mesmo está ali para matar Estevão, apedrejado junto com outros. Paulo, ele era apenas caolho, Saulo, intolerante e violento, porque tudo ele via apenas com o olho. E é isso, quando você toma um partido, ou um político, ou uma ideia, um conceito ideológico, você fica cego, você perde parte da sua capacidade, inclusive de criticar seu próprio partido, de criticar seu próprio político, de criticar sua própria ideologia. Você perde a capacidade. Por isso que a igreja não pode, o cristão não pode ter esse tipo de coisa, porque o cristão precisa passar tudo pela cruz de Cristo, pelo sangue precioso da cruz. Quando Cristo encontra a Saulo, então ele vê a cruz do Calvário, ele entende que a salvação está apenas e tão somente em Jesus, e não em sistemas religiosos e políticos no qual ele estava envolvido há 40 anos naquele momento. E olha, a vida de um homem naquele momento era de 45 anos. Um homem vivia em média naquele momento 45 anos. 40 anos da vida dele já tinha gastado nessa tranqueira de política e debates religiosos. E agora, 25 anos da sua vida, ele vai investir no reino de Deus, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não nos foi dado outro nome pelo qual importa que os homens possam ser salvos. A salvação não está na política, a salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação está no Senhor, como diz Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. A salvação pertence ao Senhor, como diz Apocalipse 7:10. Por isso Paulo vai afirmar que em Cristo não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Toda a igreja, todo salvo, todo aquele que nasceu de novo, como diz Gálatas 3:28, nele em Cristo não há homem ou mulher, judeu ou grego, escravo ou livre, não importa a condição que você está, se você está em Cristo, você deve viver em unidade. A igreja não pode estar partida, dividida pela política, pela ideologia. Não pode. A igreja precisa estar unida em Cristo Jesus. Imediatamente do capítulo 1, onde Paulo fala daquelas bênçãos espirituais eternas em Cristo que recebemos, ele imediatamente vai falar da unidade da igreja. A igreja vivia em um mundo também polarizado nessa época. A polarização não é apenas agora. As diferenças, os abismos não tomam apenas a nossa situação, tomavam também aquele momento histórico onde Paulo está escrevendo. Havia divisões de classe, divisões ideológicas, religiosas, de gênero, homem e mulher, de política, mas os verdadeiros cristãos veem a vida com todos os seus elementos a partir da pessoa e da obra de Cristo Jesus. É muito importante a sua nacionalidade. Se você é judeu ou é gentil, é muito importante a sua condição social, se você é livre ou se você é escravo. É muito importante o seu gênero, se você é homem ou mulher. E aqui não tem inflação. Aqui não tem inflação, só tem dois gêneros, homem e mulher. Não tem inflação aqui, porque o pessoal já criou mais de 20 ou 30 gêneros. Não é isso. Só existem dois, homem e mulher. É muito importante esses pontos na nossa vida. Como estamos socialmente, se é homem ou se é mulher, se você, qual é a sua nacionalidade, mas o mais importante, o mais relevante em tudo isso é qual a sua posição em Cristo. Quem
você em Cristo Jesus. Isso é mais importante se você é brasileiro ou americano. Isso é mais importante se você é flamenguista ou vascaíno. Isso é mais importante se você é branco ou negro, homem ou mulher, pobre ou rico. Estar em Cristo é mais importante do que tudo isso. Porque tudo isso um dia findará na eternidade. Na eternidade tudo isso findará. Na eternidade, em Cristo, não haverá partido político. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. Daqui a pouco haverá time de futebol. Existe algo muito mais importante do que isso. É estar em Cristo Jesus. Pois quando Deus olha para as pessoas, todas elas, em todo o mundo, o que ela vê, o que Deus vê? Pecadores que precisam da sua graça. Todos pecaram e banidos estão na presença gloriosa de Deus. Essa é a condição do ser humano. Precisa de salvação, precisa da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não importa a condição ideológica, política, social, econômica, nacionalidade ou seu gênero. O que você precisa acima de tudo isso é de Cristo Jesus. Algo que está acima de tudo isso. Esses elementos são importantes, como eu disse, mas existe algo que está acima de tudo isso. A política é importante, a questão social é importante, tudo isso tem sua importância. Mas eu estou aqui nesta noite para falar para você de algo que é muito mais importante, de algo muito mais elevado, daquilo que não apenas aqui e agora, mas daquilo que também é eterno. É estarmos em Cristo e estarmos unidos uns aos outros no amor de Cristo. Isso é mais importante. Por isso que na igreja a unidade é mais importante do que qualquer outra coisa, e ela nasce na pessoa de Cristo. Ninguém é aceito por Deus por causa de ideologia, de classe social, ou se é homem ou mulher, mas unicamente pelo novo nascimento que o próprio Deus opera segundo a sua vontade. Os cristãos devem viver em unidade pelo que Cristo fez por eles na cruz e por aquilo que eles se tornaram em Cristo. Então a unidade é mais importante. Quando nós nos tornamos cristãos, isso é mais importante do que toda a questão política e ideológica que nós estamos vivendo. Uma vez conversando com um grupo de pastores, e eles estavam debatendo política, eu disse para eles: vocês são mais políticos do que cristãos. Vocês são mais veementes para falar de política, vocês são mais assertivos, vocês são mais corajosos, vocês são mais intrépidos, vocês são mais convictos para falar de política do que para falar de Cristo. Alguns ali eu nunca vi pregar com tanto fervor e veemência como quando falam de Cristo, como falam de política. Eles são mais ávidos, mais vívidos, mais tenazes para falar de política do que para falar de Cristo. Não é lamentável isso? Mas sabe que não é isso que acontece com alguns de nós? Às vezes nós temos tanta informação, temos tanta coisa na cabeça para falar desses elementos, mas às vezes, quando vamos falar de Cristo, deixamos passar, não falamos, não entendemos o assunto, não lemos o suficiente as Escrituras. Meus irmãos, o que une a igreja não são ideologias, não são partidos políticos, mas é a cruz de Cristo Jesus, é a sua pessoa. Então olhe seu irmão além da política. Vocês estão unidos pela obra de Cristo na cruz. Então olhe seu irmão, e por favor, não apenas seu irmão em Cristo, mas olhe as pessoas da sua família. O que é que você está brigando com as pessoas por causa de política, por causa de ideologia? Não faça isso. Quando você briga com o seu irmão por causa de política ou ideologia, você está diminuindo a obra de Cristo. Você está dizendo que política e ideologia são mais importantes
que a obra de Cristo. E com certeza você também já deve ter visto pessoas se ofendendo na web, em redes sociais, xingando uns aos outros, de burro, daí por diante, porque pensa diferente do outro. Veja se isso tem lógica. O preço da vida do seu irmão é o sangue de Jesus. O preço da vida do seu irmão é o sangue de Jesus. Cristo derramou sua alma na morte por causa do seu irmão. Por isso, o seu irmão é mais importante do que qualquer questão. Amém? A mesma coisa eu digo para a sua família. Então, se você não está conseguindo respeitar as pessoas, por causa dos seus pontos de vista, não discuta política. Se você não está conseguindo conversar em paz, se você não consegue manter uma conversa, onde você consegue botar os dois pontos na balança, se você não consegue ouvir com empatia, se você não consegue falar de forma agradável e respeitosa, não entra no debate, porque você vai dar um mau testemunho, vai brigar com as pessoas, e quando você abrir sua boca para falar de Cristo, quem é que vai querer ouvir? Porque da mesma boca que fala do sangue precioso da cruz, é a mesma boca que sai para falar que o outro é burro, o outro é idiota, porque você... Como é que da mesma fonte vai sair água doce e amarga? Você está aqui para isso? Ou está aqui para amar as pessoas e pregar o Evangelho? É possível falar de política. Eu e o Araújo falamos sempre, né? O Araújo vem, conversa, a gente fala, ponto o outro. Eu falo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. E ele também, a gente conversa. Chegamos a pontos comuns. Até rimos no final. Mas entendemos que é mais importante amar um ao outro, respeitar um ao outro, do que qualquer pensamento político ideológico. Porque a unidade é mais importante. O segundo ponto da unidade cristã é que a unidade cristã, ela tem sua característica no amor de Deus, e esse amor é a fonte dessa unidade. No mesmo capítulo 2, perdão, no capítulo 3, olha o versículo 16, Efésios 3,16. Peço que da riqueza da sua glória, Paulo está orando pelos irmãos, pela unidade dos irmãos. Paulo gasta mais de 2 capítulos para falar da unidade. No livro de Efésios, que tem 6 capítulos, Paulo vai gastar o capítulo 2 praticamente inteiro, o capítulo 3 inteiro, e boa parte do capítulo 4 para falar de unidade para essa igreja. Veja como a unidade é importante. A carta tem 6 capítulos, e ele vai gastar quase 50% dessa carta para falar de unidade. Agora que você está em Cristo, como é que você vai viver? Então ele ora por essa igreja, para que essa igreja viva unida. Peço que da riqueza da glória de Cristo, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito Santo. Então Cristo habitará em seus corações, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e se manterão alicerçados nesse amor. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos ou tomados com toda a plenitude de Deus e poder que vem dele. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja
Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então veja, o apóstolo Paulo, pensando na unidade, ele ora para que essa unidade seja uma realidade na vida da igreja. E o texto está dizendo que nós não produzimos unidade. Paulo vai dizer em outra carta que nós devemos preservar a unidade. Você não foi chamado a produzir unidade. Você foi chamado a não quebrar, não escangalhar a unidade que o Espírito de Deus faz. Essa unidade não nasce em você, esse amor que nos une não nasce em nós. Mas o próprio Espírito de Deus está atuando para que o amor de Cristo encha os nossos corações. E assim possamos estar em Cristo e unidos uns aos outros. O texto traz a imagem de uma santa floresta, que tem suas raízes nas águas da vida e no solo do amor de Deus. Estejamos arraigados. Essa ideia de ter raízes. A igreja, nesse texto, é uma santa floresta. Eu acho interessante, porque a gente aprende muito com as árvores. Elas estão conectadas umas às outras pelas raízes. As raízes vão se tocando e se misturando umas às outras. Todas elas estão conectadas umas às outras. Elas trocam alimentos e inclusive suprem déficits umas das outras. Quando uma está para cair, e quando você, principalmente se você é da roça, ou viveu na roça há algum tempo, você vai ver que de repente você vê árvores que estão entrelaçadas uma na outra, ou você vê uma árvore que está inclinando, por causa do próprio solo, ela está inclinando, e uma outra árvore vem e abraça ela junto, se envolve nela. Eu estava vendo no Globo Rural alguns doutores em botânica falando sobre essas. Eu fiquei impressionado. Árvores que, e assim são todas, além de conectadas, suprindo alimentos umas para as outras, por meio das raízes, estão amparando umas às outras. E quando uma cai ou é cortada, e você vai lá e raspa aquele topo de tronco, sabe que ela está viva, mas como? Ela não tem folha para fazer a fotossíntese e alimentar-se. Como ela produz? Da onde ela tira? Está cortada, mas as outras que estão interligadas estão suprindo suas necessidades, arraigados em amor. Uma floresta santa. Assim deve ser o povo de Deus. Assim deve ser o povo santo de Deus. Deve estar arraigados em amor. Somos essa floresta de Deus, nutridos por seu amor e abençoados, mas também abençoando uns aos outros com o amor que Cristo colocou em nossos corações. Juntos podemos e devemos espalhar a semente do Evangelho e nutrirmos com água essa atmosfera seca desse mundo, para que a chuva de Deus, da sua salvação, recaia. Mas a outra imagem é que não apenas somos uma floresta, mas somos também um prédio, alicerçados em amor. Somos uma construção, um edifício. Você não é uma pedra solta. Uma pedra solta, a única coisa que ela serve é, como diz o povo do interior, é para trupicar. Sim ou não? Uma pedra solta, para que serve uma pedra solta? Que valor tem uma pedra solta no meio do caminho? Que valor tem um monte de pedra jogada no túnel em cima da outra? Aqui na frente mesmo tinha uma. Fazia o mínimo sentido aqui. Um monte de concreto, pedra jogada em cima da outra. Não tem nenhum sentido aquilo. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos, Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas.
que estamos sendo edificados um santuário para louvor e adoração de Deus. A mesma ideia de Paulo aqui. Você, meu amado irmão, não é uma pedra solta, mas você deve estar unido. A ideia de um prédio, a ideia da sua casa é o quê? Tijolo conectado a tijolo. Isso é unidade. Unidade não é simplesmente empilhar um monte de coisa junto, um aglomerado de pedra junto. Não, unidade significa funcionalidade. Unidade é colocar pedras juntos que formem algo que seja útil. E essas pedras que estão conectadas umas às outras, e as de baixo estão aparando as que estão em cima, estão criando um lugar, e o lugar é você e seu irmão, eu e você. Esse lugar que somos nós, a habitação do Espírito de Deus. Nesse lugar, Deus é louvado, engrandecido, adorado e santificado é o seu nome. Em nossas vidas. Em nossas vidas. Isso é unidade, irmãos. E o fundamento desse prédio, dessa casa, está alicerçada. Esse amor de Deus. Esse amor que Deus tem por nós. Esse amor derramado na cruz. Olha a diferença desse texto para simplesmente e meramente um debate evasivo, vazio, inútil, polarizado sobre política. Você vai brigar com outra pessoa, não vai resolver nada nesse país, e você só vai ter mais um problema para resolver, mais uma pessoa para pedir perdão, se é que esse negócio não serve. Isso não serviu de nada. De nada. Agora, amar uns aos outros, apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, servir uns aos outros, isso sim. Isso se muda a minha vida, muda a sua vida, muda uma igreja, muda uma família. E se cada cristão fizer isso, muda um país. Porque simplesmente falar de política e dizer eu sou do extremo tal, você é do extremo tal, não serve, não presta, é evasivo, não tem serventia nenhuma. O que devemos fazer? Estar unidos, unidos em Cristo Jesus, sendo aquilo que Deus quer que sejamos, pregando o Evangelho que de fato o sangue de Jesus é o remédio que a salvação precisa. A salvação em Cristo é o que de fato esse país necessita. A salvação em Cristo Jesus. É isso que devemos fazer. Então, meu irmão, você foi chamado a fazer parte de um edifício. Você foi chamado a ser mais uma árvore nessa floresta. Você foi chamado a ser mais uma pedra nesse templo. Então, além de tudo, você não pode se tornar um tropeço, uma pedra solta, não. Una-se. Esteja no corpo, vivendo a vida, olhando nos olhos, conversando, dialogando, amando, preocupado, sensível ao irmão. Se você simplesmente se torna uma pedra, você ficará amargurado, solitário, infeliz, reclamando de tudo, amargurando os outros, apenas vendo os defeitos que a igreja tem, mas sem se colocar como uma pedra que tampa aquela brecha. Irmão, nem o inferno quer críticos. Nem o inferno quer isso. Essa gente não presta para nada. As pessoas querem solução. As pessoas que arregassem as mangas e sirvam a Cristo e amem as pessoas. De crítico o mundo está cheio. Está cheio. E o que desses debates políticos não sai? Esses debates ideológicos saem o quê? Apenas crítica. E isso resolve o quê? Nós vivemos numa situação meio complicada. Você vê que o pessoal faz aquelas passeadas, até parou ano passado por causa da pandemia, mas no ano retrasado teve aquele negócio do clima. Ficou muito pegado aquele negócio do clima. Aí o pessoal, um
gente com papel na mão, escrito, salve o planeta, vocês acabaram com a minha juventude, aquela coisa toda. E o pessoal com cartaz, depois da passeada, cartaz, garrafa d'água, copo descartável, tudo jogado no chão. Pergunta se aquele povo plantou uma árvore na vida. Vai plantar uma árvore? Não, né? Estou falando do clima. Faz sentido? Não faz sentido. Carregar um monte de papel gritando na rua. Vocês mataram, acabaram com o meu futuro, mas você já plantou uma árvore? Não. E você usa smartphone? Você está acabando com o planeta? Não faz sentido, gente. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de gente que faz. O mundo precisa de uma igreja gloriosa, que prega o Evangelho, que vive em amor, unida, coesa, tendo Cristo acima de tudo e vivendo para a glória de Deus. Então, irmão, a sua unidade depende da sua alma. A unidade da igreja, a unidade da sua família depende do estado, da condição da sua alma. Então a primeira coisa que esse texto manda você fazer é mergulhar sua alma no amor de Deus. É que todas as raízes de amargura do seu coração, elas possam tocar as águas da vida e dali sugarem esse amor, para que sua alma seja curada. Então, ao invés de simplesmente essa teorização que se propõe, mergulhe, meu irmão, a sua alma no amor inesgotável do Pai Celestial. Batize toda dor, toda mágoa, todo ressentimento no amor de Deus. Pega a sua alma, pega o seu passado e batiza tudo no amor de Cristo. Mergulha tudo nesse amor maravilhoso de Deus. Pare de rememorar, de remoer seus traumas. Às vezes a pessoa fica, às vezes você se pega relembrando, rememorando, relembrando, e um pensamento vai puxando o outro. E como os psiquiatras dizem, o caminho da dor se faz. Uma lembrança ruim lembra outra, e outra, e outra, e assim você vai. E quando você vê, você gastou horas, às vezes dias, às vezes semanas, simplesmente remoendo dores, ressentimentos, mágoas, rejeições. Então você deveria pegar tudo isso e trazer aos pés da cruz. Inundar sua alma do amor de Deus, esse infinito amor de Cristo. Como o próprio Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Paulo, ele tinha cicatrizes na alma e no corpo. Paulo era um homem que tinha sido humilhado, afrontado, abandonado, traído, rejeitado. Havia um mensageiro de Satanás, como diz em 2 Coríntios, a partir do capítulo 10. E Paulo vai falar justamente desse tema. Um mensageiro de Satanás, que vem para me atormentar o tempo inteiro. Eram os falsos apóstolos e os falsos profetas e os falsos mestres que estavam dentro das igrejas, desfazendo a obra de Cristo. E aí então, Paulo ora 3 vezes a Deus e diz: Senhor, tira isso de mim, tira esse espírito da carne. E Deus diz para ele: não, a minha graça, o meu amor te basta. O que você tem que fazer? Mergulhar sua alma, seu passado, as humilhações, as tragédias da sua vida, tudo nesse grande amor de Deus, porque enquanto você fizer isso, você não vai conseguir se relacionar com as pessoas, você vai continuar intratável, intragável.
Você vai se tornar uma pessoa e continuar sendo uma pessoa amargurada. Ninguém consegue ficar perto. Pessoa reclamando o tempo inteiro, vendo defeito o tempo inteiro. Está tudo ruim. Sempre o copo está vazio. Meu Deus! Falta gratidão, falta adoração, falta sorriso, falta alegria, falta paz. A alma está amargurada. Não dá para ter unidade com uma pessoa dessa condição. Você precisa banhar, batizar seu coração nesse grande amor de Deus, como o texto diz, arraigados e alicerçados em amor. Nesse amor que tem todo o comprimento, toda a largura, toda a profundidade e altura. Não há fita métrica, não há quilômetro que possa medir o amor de Deus. Então, querido, quando o pensamento de humilhação, trauma, ou seja lá o que for que é no seu coração, transforme tudo isso em oração. Transforme tudo isso em momentos de beber o amor de Deus. Suas dores são muitas. Foram muitas as traições que você teve. Você foi humilhado em extremo. Você terá muitos motivos para estender as raízes da sua alma, tomada de amargura, as fontes da água da vida. Que todo veneno que adentrou sua alma e matou parte de você, receba o antídoto perfeito do amor eterno de Cristo. Você sente sua vida arruinada, como se o bergamota tivesse passado sobre você e tudo está no chão e apenas ruínas e tudo. Corra para a rocha inabalável do amor de Deus. Reconstrua a sua vida, junte as pedras do seu coração, coloque uma a uma sobre esse amor extraordinário. Reconstrua a sua vida em Cristo. Pare de reconstruir e reviver e repetir as mesmas atitudes e palavras e comportamentos que estão fora do amor de Cristo. Venha para Ele. Olhe tudo na sua vida a partir da cruz. Deus quer curar seu coração, porque a unidade dentro da igreja depende do meu coração estar bem com Deus, comigo mesmo e com você, com o meu passado. Nunca coloque uma pedra no passado. Nunca coloque uma pedra no passado. O seu passado é sempre um presente constante. Seu cérebro sempre vai fazer uma leitura no seu passado. Sempre. O tempo todo dia, a cada instante, a cada decisão. Por isso eu ponho 2 vezes o dedo na tomada. Seu cérebro faz você lembrar sempre das coisas boas e das coisas ruins que você passou, como também um sistema de proteção. Mas isso pode se tornar, na realidade, um ciclo vicioso, onde você vive pensando, repetindo dias, meses, anos, o mesmo pensamento, as mesmas amarguras, e você vai vivendo naquilo. Sua vida vai apodrecendo naquilo. Porque você não pega tudo isso e transforma tudo isso em oração. Porque você não adentra ao trono da graça e lance-se aos braços de Cristo Jesus. E que Ele lave seu coração, que Ele limpe você, que Ele cure sua alma. O que queres que eu te faça? Disse Jesus. Pergunta ao Salvador: Senhor, eu quero ser limpo. Então seja limpo. Senhor, eu quero voltar a ver. Então veja. Que você possa tomar toda a sua vida e reconstruí-la em Cristo Jesus. Pare de viver de mágoas e viva o amor de Cristo. Pare de retroalimentar sua mente e sentimentos no veneno do pecado, da humilhação, da rejeição e das traições. Vá à cruz. Lave suas feridas no sangue de Jesus. Abra seu coração para Cristo. Conte-lhe tudo. Não deixe de falar nada para Ele, porque Ele te ama e vai curar você.
Vamos orar ao Senhor. Conheça do tempo, por favor. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor nesse instante.